Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio César, eu sou líder de célula e eu tenho uma missão. E hoje eu gostaria de compartilhar com você algo que eu pude aprender nos meus devocionais sobre como ser um líder que Deus quer que nós sejamos. Quem gostaria de ser um líder parecido com Deus? E nesse texto que eu vou falar para vocês, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 2 até o 4, ele fala 3 segredos para que nós possamos ser o líder que Deus quer. Nós, como líderes de célula na igreja, nós somos como pastores, certo? E os nossos discípulos são como nossas ovelhas queridas, nossas ovelhas amadas. E Deus está dizendo 3 segredos aqui, preste atenção, são 3 segredos para que nós possamos pastorear bem a nossa célula. Então, esse é o tema de hoje, 3 segredos para ser o líder que Deus quer. Como pastorear a célula como Deus quer, beleza? E o primeiro segredo é ser espontâneo, né? O versículo diz o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Ou seja, Deus não quer que nós sejamos cheios de estratégias, cheios de coisas mirabolantes para que nós possamos pastorear a nossa célula. Deus quer que nós sejamos espontâneos. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, para Cristo, Ele passa a habitar dentro de nós e as suas características, o seu caráter começa a transformar a nossa vida e nós passamos a ser como Deus é. E Deus é espontâneo, Deus é entusiasmático, Deus é carismático, Deus é feliz, Deus é alegre. E como nós somos espontâneos, sem forçar a barra, sabe? Sem fazer as coisas por fazer, ou cheio de estratégia, cheio de regras. Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos simples. O evangelho é muito simples e Deus quer que nós sejamos espontâneos. O segundo segredo é o seguinte: Deus quer que nós façamos isso com boa vontade. O próximo versículo diz o seguinte: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nós não podemos pastorear uma célula cheia de interesses. Ah, discípulo pode me dar isso, o meu liderado pode fazer isso por mim. Não. Deus quer que nós façamos isso de boa vontade, com o coração aberto, com interesse, com pureza, entregando sempre o nosso melhor pelos nossos discípulos, certo? A gente precisa amá-los como Deus os ama, amá-los como Deus nos ama. E isso é fazer as coisas com boa vontade, sem ganância, sem interesse. Fazer porque você gosta de fazer isso, certo? O terceiro segredo é o seguinte: nós precisamos ser modelo. O versículo diz o seguinte: nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Nós precisamos ser modelo para os nossos discípulos, precisamos ser modelos para as nossas ovelhas. Não adianta a gente ter um histórico, não adianta a gente ter um mega currículo de cursos de liderança se a gente não for parecido com Deus. Como Deus já disse, Ele quer que a gente seja espontâneo, Ele quer que a gente faça isso com boa vontade, sem ganância, sem constrangimento, sem dominar. A gente não pode dominar os nossos discípulos, a gente não pode ser autoritário. Isso não é liderar. Liderar é influenciar. Liderar é fazer com que os outros possam se juntar à nossa missão e influenciá-los a ser parecidos com Deus. Isso é liderar, isso é ser pastor de uma célula, isso é cuidar bem de uma célula, é levar os nossos discípulos aonde Deus quer que eles possam ir, certo? Então a gente precisa fazer isso sendo um modelo. Se eu quero que meus discípulos sejam mais parecidos com Deus, eu preciso ser mais parecido com Deus. Se eu quero que meus discípulos tenham o caráter de Deus, eu preciso conhecer mais do caráter de Deus, ok? E eu queria te dar um bônus, além dos 3 segredos sobre como pastorear bem uma célula, sobre como ser o líder que Deus quer. No último versículo ele diz o seguinte: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória.
quando nós somos esse líder que Deus quer, Ele ainda tem um presente, uma coroa pra gente. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço.